Vamos fazer exercícios em Python explorando a série de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático italiano, tá, que criou uma série bastante famosa, com uma certa utilização em biologia e em outras coisas também. Tá? E basicamente o exercício que a gente precisa fazer é esse que está descrito aqui. Então vamos lá. Faça uma função para gerar e imprimir os n primeiros números da série de Fibonacci. Então, 0 e 1 são os números geradores. Então, como é que é essa série? Né? A soma do último e do anterior vai dar o novo. Então, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5 e assim por diante. Tá? Então, é importante agora que você rascunhe no papel, que você tente fazer isso, pensar como é que é essa questão do último, do anterior, do novo que é gerado, onde que a coisa começa a se repetir, e depois você pensa em fazer isso no Python. Então, dê um intervalo para você, marque, dá um pause no vídeo, e a partir daí você começa a fazer o rascunho que você tenta codificar, e depois você passa para a correção, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá ok? Então, dê um pause no vídeo e tente fazer usando o seu ambiente de desenvolvimento Python. Como é que a gente faria isso em termos de programação? Né? Uma ideia, né, já que a gente sempre usa variáveis, antes mesmo de a gente começar a pensar numa função, né, para receber um número que a gente vai controlar quantos a gente vai querer gerar, é a gente pensar em termos do número anterior, que a gente pensa que é o 0, o nosso último, que vai ser o 1, tá? E aí a gente precisa calcular o novo, né? O novo número. Esse novo seria a soma do anterior com o último. Só que essa coisa que está aqui, quer dizer, a gente rascunha isso no papel, né? A gente tem que repetir isso, né? Toda hora a gente está pegando o anterior e o último, então esse anterior e o último eles vão mudando. Então o que a gente precisa para saber? Já que aqui a gente já vai ter mais ou menos alguma repetição, a gente pensa assim, poxa, quem que vai ser, depois de calcular o novo, quem que vai ser o anterior? Olha, o anterior, ou melhor, quem que vai ser o anterior mesmo, né? Anterior vai ser o que era o último. E quem é que vai ser o último? O último vai ser o novo. E isso aí está certo? Quer dizer, 0 e 1, tá? Calculei o novo, que vai ser 0 mais 1. O anterior passa a ser 1 e o último passa a ser o novo. Tá perfeito. Então isso aqui vai se repetir, quer dizer, a lógica que a gente está fazendo vai seguir mais ou menos esse raciocínio. Aí ele está pedindo aqui, vamos voltar lá no exercício, está pedindo para imprimir os n primeiros números da série de Fibonacci. Né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte. A gente está recebendo um certo n. Então vamos supor que esse n aqui seja igual a 10. Tá? Então eu quero imprimir 10 vezes esse negócio. Tá? Então a gente poderia perguntar se esse n, né, já pode até construir a função aqui, né, já daria para fazer isso. Quer dizer, vamos fazer uma definição de função. Vamos chamar aqui de Fibonacci. E estamos recebendo o número n. Tá? Esse número n que vai controlar quantos nós vamos imprimir. Então agora eu vou fazer uma indentação desse conteúdo todo aqui. Estou rascunhando esse negócio. Tá? Bom, se o n for
menor do que 1, tá? Aí eu estou pensando se alguém passa um número negativo, ou se passa 0. Não é para imprimir nada, não é para fazer nada. Isso aqui é uma programação defensiva, ou seja, para que a função não faça alguma coisa indevida. Então, se alguém coloca 0, coloca -1, então não é para fazer nada. Então aqui eu coloco return. Return sai sem fazer nada. Tá? Aí aqui a gente pode colocar a seguinte questão também. Posso colocar if n igual a 1. Beleza, vou printar, né? Print, que é o que está sendo pedido, o nosso anterior, né? E também fim de papo, não tem mais nada a fazer além disso. Se está pedindo n igual a 2, que seria essa situação aqui, n igual a 2, eu vou imprimir o anterior e vou imprimir o último. Se você quiser imprimir até na mesma linha, poderia colocar print anterior, vírgula, o final, para não pular de linha, eu coloco um espaço em branco. Então, printo o anterior e printo o último. E termina. Ou seja, observe que não tem else nesses ifs aqui, porque eu fiz o que eu tenho que fazer, termina a função. Fiz o que eu tenho que fazer, também termina a função. Aí, finalmente, aqui começa uma repetição. Tá? O que é essa repetição que eu preciso fazer? Eu preciso, enquanto o meu contador, né? Vamos supor que a gente tem um contador menor do que o número que a gente precisa contar, que é esse n aqui, eu vou fazendo essas repetições. Então o contador, aqui ele já começa igual a 2. Ah, mas o contador não começa de 0? Pois é, nesse caso aqui particular, que eu já tenho dois casos particulares, né, do n igual a 1, que eu printo 0, o n igual a 2, que eu printo 0 e printo 1. Se eu tiver aqui nessa situação, eu preciso realmente começar o contador de 2. Tá? E nesse caso, aí eu posso fazer essa impressão dessa forma. Né? Eu posso imprimir o anterior, posso imprimir o último, fazer dessa forma, que é print anterior, print o último. Vamos colocar aqui o final para caber tudo na mesma linha, né? E agora sim, começa o meu loop, né? Então, enquanto o contador for menor do que n, o novo vai ser o anterior mais o último. Já posso printar esse último. Printar esse novo, né? E aí o anterior recebe o último recebe o novo, e por aí vai. Tá? O contador, naturalmente, se eu gerei um novo, eu posso dizer que o contador agora tem um a mais. Então, contador recebe contador mais 1, ou simplesmente contador mais igual a 1. Tá? E com isso, ele vai imprimir e a função termina aqui mesmo. Nem precisa de return porque eu não estou retornando nada. Né?
Se eu estivesse guardando esses números ao invés de imprimir, a gente vai fazer isso depois. Mas, por enquanto, não precisa fazer nada. Então, ao executar essa função, ou seja, se eu colocar aqui, ó, simplesmente Fibonacci de 10 e mandar executar, ele vai gerar os 10 números de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e 34. É importante a gente testar também o caso. Você testar menos 1 ou 0, por exemplo, tá? Que no caso ele não é para fazer nada. O caso é 1, que ele vai testar, vai colocar simplesmente o número 0. O Fibonacci de 2, que ele tem que imprimir esses dois aqui, né? O 0 e o 1. E o 3, que é o primeiro caso. Então a gente vê que ele está funcionando, ou seja, funcionou para o caso 0, para o caso 1 e para o caso geral, o caso n, aí a partir daí em diante ele vai funcionar. Isso até é uma coisa importante em termos de teste de software, né? Você sempre testa os casos particulares, né? Os casos que podem dar erro, que é o caso de você ter um número negativo passado como parâmetro, ou o caso particular de 1 ou de 2, que são diferentes do resto do programa, e a partir daí você testar se ele roda para 3, para 4 ou para 1000, é a mesma coisa, tá? Em geral, a mesma coisa, né? Se você estivesse usando alguma forma diferente de fazer o cálculo, aí talvez você tivesse que testar para números muito grandes, né? Porque isso aí já poderia ser um problema no caso de funções recursivas que a gente não está tratando aqui. Mas, a princípio, esse tipo de teste é o suficiente para a gente ver que está funcionando aqui. Ok? Então, com isso, a gente termina essa primeira parte aqui do exercício. Vamos agora ao segundo exercício. Faça uma função para retornar uma lista. Não vai imprimir nada, tá? Você vai calcular e retornar uma lista com os n primeiros números da série de Fibonacci. Então, pense o que você vai fazer. Quer dizer, você vai retornar uma lista vazia se não tiver ninguém para ser calculado, se for um número negativo, por exemplo. Você vai retornar uma lista com um elemento, com 2 elementos, com 3, com n elementos. Tá certo? Você vai passar, dado o parâmetro n, você vai ter que retornar uma lista, não vai imprimir nada. Tá? Então, dá um pause no vídeo, faz um rascunho no papel, modifica aquilo que você já havia feito, e a partir daí você passa para a correção para você ver se o que você fez está funcionando de acordo com o gabarito, vamos dizer assim, tá certo? Mas enfim, a sua solução pode ser diferente da minha, não quer dizer que a minha seja necessariamente melhor, mas é importante que você tente fazer, tá? E depois você passe para a correção, tá ok? Dê um pause, porque isso aqui é uma aula de exercício. Vamos para o segundo exercício. Faça uma função para retornar, para calcular naturalmente, né? Calcular e retornar uma lista, dessa vez uma lista com os n primeiros números da série de Fibonacci. Então o que a gente vai ter que mudar, cara? Agora a função ela está fazendo o que uma função deve fazer. Normalmente a gente não costuma usar a função para imprimir coisas. Pode até fazer como a gente fez, né? Mas usualmente a função ela vai fazer um cálculo e vai devolver um cálculo para a gente. Tá? Então o que eu tenho que mudar? Se eu vou precisar retornar uma lista, então o que eu poderia fazer é o seguinte: no caso inválido, eu vou retornar uma lista vazia. Tá? Ou seja, não tem ninguém, vou retornar uma lista vazia. No caso de n igual a 1, em vez de printar esse anterior, eu vou retornar, comentar isso aqui, e vou retornar a lista simplesmente com esse número aqui que é o anterior. Tá? Observe que eu poderia até escrever return uma lista contendo o número 0, mas eu acho mais, em termos de programação, fazer tudo parametrizado, tudo usando as variáveis, uma prática melhor do que colocar números amarrados, números
absolutos dentro do valor aqui, tá? Então estou retornando o anterior. Nesse caso aqui, se eu tenho que retornar o anterior, uma lista com o anterior e o último, o que eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente retornar uma lista com o anterior e o último. Nesse caso aqui, se o contador já for mais do que isso, eu vou criar uma variável para retornar, uma variável lista, né? Onde eu vou fazer lista igual a vazio. E aí eu vou, ao invés de imprimir esses elementos aqui, tá? Eu vou fazer um append na lista. Então eu vou fazer lista append anterior e fazer também lista append último, tá? Então aqui, nesse momento, quando eu entrar no loop, eu já tenho uma lista com 2 elementos. Poderia ter feito inicializando dessa forma, ou seja, uma lista colocando esse anterior e último, poderia também ter feito, tá? Só estou já mostrando o comando append aqui, tá? No momento que eu calculo esse novo, eu vou fazer uma lista append desse novo. E a partir de agora, todos os appends que vão acontecer nesse loop, enquanto estiver rodando o loop, eu vou estar appendando números novos, tá? Posso até, para não ficar, não desfigurar a situação anterior, tá, vamos fazer isso aqui mesmo, né? Vamos colocar lista append o novo. O processo de criação você vai criando e vai pensando se o que você está fazendo é o melhor a ser feito, tá? A princípio, sim. Vou estar apenas comentando aqui os prints, que eu não vou mais usar nenhum dos prints, mas o programa anterior eu não cheguei a matar, estou deixando ele aqui, tá? E ao final, aí você não pode esquecer disso, ou seja, terminou o seu loop, você terá com a lista formada, a lista que vai conter o número de elementos que você precisa. Então você faz o return lista. Então agora, por exemplo, você vai fazer o teste. Então para fazer o teste, já que ele não printa nada, você vai fazer o print do resultado, quer dizer, que é retornado por Fibonacci. Então se eu fizer um resultado de print Fibonacci de 3, vamos executar isso aqui e ver o que ele gera. Tem que gerar uma lista 0, 1, 1. Se for um Fibonacci de 10, ele vai gerar a lista esperada. E temos também que testar, porque é um caso particular, o Fibonacci de 2, que está certo, o Fibonacci de 1 e o Fibonacci de 0 ou de um número negativo, que vai ser a mesma coisa, que seria uma lista vazia. Então o programa está absolutamente correto. Insisto nessa questão, pessoal. Você tem trechos de programa que, se você testar, jogar uma meia dúzia de números, vou testar com 6, vou testar com 7, vou testar com 8, você não testou. Você viu se funciona e funciona para aqueles casos. Testar é você explorar os limites, ou seja, o caso que quando não tem nada para ser feito, o caso quando só tem um, que aqui é um caso particular, ou seja, você vê se realmente vai entrar nesse if, o caso quando tem 2, você vai ter que ter
retornar uma lista com 2 elementos, e aí o caso do 3 e o n, tá certo? Então essa é a situação do Fibonacci. Então é importante que você sempre tente fazer isso aí, tá? Então com isso a gente termina esse exemplo aqui. Terceiro exercício. Faça uma função para retornar uma lista com os n primeiros números da série de Fibonacci que sejam maiores que k. Ou seja, não são os primeiros números contando aquele 0, 1, 1, nada disso. Desde que sejam maiores que k. E k maior do que 2. Então, procure entender aqui que mudou bastante o escopo desse exercício. Tá? E você vai alterar o programa para retornar uma lista com os números que sejam maiores do que k. Então, nessa lista de Fibonacci não vai entrar o 0, não vai entrar o 1, não vai entrar o 2, tá? Vão ser os números maiores. Os n números, tá? Maiores do que 2. Tá? Os n primeiros números. Então, se você quer n igual a 10, você vai retornar 10 números desde que todos eles sejam maiores do que 2. Tá? Então, vai começar do 3 e o 5 e assim por diante, até chegar ao 10º a partir de agora. Então, você que define o k, você que define o n. Então, dá um pause no vídeo para você pensar nessa solução, mudou o problema, é uma outra solução, rascunha no papel e implementa. Dá um tempo, dá um pause no vídeo, depois veja a solução. Bom, vamos para a solução aqui. Então eu coloquei n e k, tá? Ou seja, eu vou querer uma lista com n números, se eu conseguir esses n números, né? E a partir de um certo, que esse número comece a partir de k, ou seja, um número que seja maior do que o k. E aqui a gente vai colocar esse k maior do que 2. Só por uma questão de dar um tratamento, né, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar, se o k for menor do que o 2, uma restrição aqui de segurança, tá? For menor ou igual a 2, por exemplo, que é um caso que a gente não está tratando, vou retornar uma lista vazia. Já que o nosso programa espera sempre uma lista, qualquer questão de erro, não seria bom não retornar nada. Quer dizer, o programa espera uma lista da gente. Então, se o k for menor ou igual a 2, eu vou retornar uma lista vazia. Tá? Então, essa aqui é a condição. Vou ter o anterior, vou ter o último. Eu agora não vou ter esse retorno de lista com n1 ou com n igual a 2. Não vou ter nada disso. Outra coisa, esse meu contador agora, ele vai começar de 0, porque eu não tenho ainda números. Tá? Então, eu preciso que o número a ser contado é quando esse número que foi calculado, ele seja maior do que o k. Então, não vou ter nada disso. Então, a lista está vazia, não vou appender ao anterior, não vou appender ao último. Tá? E aqui eu preciso... eu não sei quando é que vai terminar isso, né? Porque contador menor do que n, tá? Podemos até deixar dessa forma, quer dizer, o contador por enquanto está 0, então vou querer até n números. Se eu quiser, por exemplo, 10 elementos nessa lista, tá? Então eu preciso, enquanto o contador for menor que n, e fazer isso. Então eu estou fazendo o cálculo aqui do novo igual ao anterior mais último. Agora, eu não vou appendar uma coisa qualquer. Eu só vou fazer o append se esse número for maior do que k. Então, eu vou colocar if novo maior do que k. E aqui eu já sei que o k é maior do que 2. Eu vou começar a appendar elementos na lista. Tá? Contador, agora sim, mais igual a 1. Vou limpar as coisas do programa anterior, senão vai ficar muito confuso aqui, né? Anterior igual ao último, o último igual a novo. Quer dizer, eu continuo gerando os meus
os meus números de Fibonacci, né? Então, sempre novo é o anterior mais último, o anterior recebe o último recebe o novo, como a gente fez na primeira parte desse vídeo. Mas é importante que aqui a gente só considera o contador sendo incrementado de uma unidade no momento que a gente conseguiu um número para ser jogado na lista, que começou vazia, e esse número, esse novo, tem que ser maior do que o K. Então, se a gente colocou, o K é 1000, então tem que ser um número de Fibonacci, tá, que seja maior do que 1000. Então, o K a gente sabe que ele tem que ser 2, pelo menos. Então, se o novo for o número 3, por exemplo, e o 3 é maior do que o 2, tá? Então, beleza, eu vou apendar esse 3 na minha lista de número de Fibonacci para ser retornado. Mas o K pode ser qualquer coisa. Então, se eu colocar 1000, K igual a 1000, ele vai me colocar na lista um novo que seja maior do que 1000. E só vai contar esse elemento nesse caso que novo for maior do que K. Então ele está calculando os números do Fibonacci, não está imprimindo, não está colocando na lista, mas, tá, se tiver essa condição aqui que foi colocada no problema, eu vou adicionar esse novo no K. Tá? Se você está confuso, para o vídeo, volta a ver o enunciado do problema, repensa, vê o que você fez na sua implementação, tá? E veja o que está sendo proposto. Ou seja, agora a coisa está bem mais complicada. Eu quero uma lista, essa lista tem que ter N números, mas cada um desses números tem que ser maior do que o K. Então eu só vou adicionar a essa lista um número que seja novo, tá? E seja maior do que o K. A ideia do K ter que ser maior do que 2 é para não complicar o fato de ter que ter esse tratamento especial do caso do anterior 0, do último 1 e assim por diante. Ou seja, eu já sei que esse tratamento só vou precisar fazer para não complicar demais o programa dentro do loop, dentro do while. E após isso, eu retorno a lista. Agora a gente pode fazer um teste. Então eu vou printar a lista retornada, eu quero uma lista de 10 elementos, começando com números maiores do que 2. Então, se eu executar isso aqui, eu vou ter precisamente os 10 elementos, mas começando do 3, né, que é um número maior do que 2. Posso testar outras coisas. Se eu quiser só 3 elementos. Então, se eu quiser 3 elementos, ele vai começar o 358. Aí, se eu quiser, começando a partir de 6. Então, eu vou ter 3 elementos que sejam maiores do que 6. Então, 8, 13 e 21. E se eu colocar o n igual a 0, ou negativo, por exemplo, aí no caso ele dá uma lista negativa. Aí se eu colocar o k igual a 1 e o n igual a 10, também vai ser aqueles casos não aceitos, ou seja, vai retornar uma lista vazia. Tá? Então, com isso, eu posso definir isso. Então, posso querer, por exemplo, 10 números que sejam maiores do que 100, por exemplo. Tá? Então, ele vai retornar os de Fibonacci, 10 números que sejam maiores do que 100. Então, ele está colocando esses números de Fibonacci. Tá, ok? Então, com isso, a gente tem a solução desse exercício, que é consideravelmente mais complicado que os anteriores. Tá? Então, observa que eu tenho essa situação aqui. Ó. O K sendo menor do que 2, eu vou retornar a lista vazia. Inicialmente, a lista está vazia, ou seja, se o n também for um número menor do que esse contador, ele não vai fazer nada, tá certo? Então, qualquer coisa ele vai retornar uma lista vazia. Agora, ele vai adicionar elementos na lista, caso esses elementos que estão sendo gerados sejam maiores do que k, tá certo? Com isso a gente consegue ter essa situação aqui. Tá? Vamos para o próximo exercício. Então, o próximo exercício, agora, que é o 4, faça uma função para retornar uma lista com os n primeiros números primos da série de Fibonacci que sejam maiores que k. Considere k maior do que 2. Ou seja, eu estou querendo k maior do que 2, quer dizer, aquela mesma história do exercício anterior, porém, eu quero que esses números da série de Fibonacci, tá, além de serem da série de Fibonacci, que eles sejam primos também.
Tá? Como é que eu vou fazer isso? Ou seja, eu vou ter aqueles dois parâmetros. Eu quero n, que é o número de números da série de Fibonacci que eu quero. Esses números têm que ser primos e esses números têm que ser maiores do que k. Tá? Então eu adicionei uma complexidade. Então dá um pause no vídeo, tenta fazer agora e depois você veja a solução. Bem, então resolvendo esse novo exercício, o exercício como estava atualmente, só para colocar, a gente retomar aqui até onde a gente tinha parado, quer dizer, se eu pedir para gerar 5 números de Fibonacci que sejam maiores do que o número 10. Então, se eu puser isso para rodar, vai ser esse resultado que está aqui, 13, 21, 34, 55, 89. Tá? Mas eu gostaria que esses 5 números, após o 10, fossem primos. Então, para isso, eu preciso ter uma outra condição, adicionar uma condição, exigir uma outra condição. Então, com isso, eu vou usar a cláusula AND. AND, aí uma função que já usamos em outros exercícios de outros vídeos, que é a função é', tá? Eu já copiei essa função para cá, eu poderia importar de um outro arquivo, mas achei mais fácil copiar e colar. Coloquei aqui, ó. Então, esse número de Fibonacci, ele tem que ser maior do que k e ele tem que ser primo. Essa função é primo, retorna se o número retorna verdadeiro se o novo é primo, ou falso se ele não for primo. A condição AND tem que ser as duas. Ao mesmo tempo tem que ser maior do que k e ao mesmo tempo novo tem que ser primo. Então, se eu fizer dessa forma, tá? Pegar os 5 números que sejam primos e maiores do que 10 e puser para rodar, eu vou ter, de fato, aqui esses números primos aqui. Observa que ele já demorou um pouquinho mais, porque nem todo Fibonacci, evidentemente, vai ser primo. Tá? Observa que algumas coisas acontecem aqui, tá? Que é, por exemplo, se eu pedir aqui 10 números de Fibonacci, tá? A partir do 10, ele já começa a gerar números um pouquinho maiores, tá? E demora um pouquinho para fazer isso, tá? Por quê? Porque ele, além de ter o loop de calcular o Fibonacci, ele está calculando números primos e vendo a primalidade de números muito grandes, tá? Então isso aqui já não está muito bom não. Vou interromper aqui, tá? Esse programa está demorando bastante tempo. Vou colocar assim, vamos ver se eu coloco aqui, por exemplo, em vez de 10, eu vou colocar 5 números que sejam a partir de 100, por exemplo. Tá? Vamos ver se ele consegue encontrar. Também está bastante demorado. Tá? E se eu colocar números a partir de 40, por exemplo, tá? E aí a gente vai investigar qual é esse problema. Aqui eu consegui fazer, tá? Porque os números estão ficando muito grandes, tá? Então, o cálculo da primalidade é que está bastante ineficiente. Então, se eu tentar aqui, ó, por exemplo, novamente, eu querer pegar 10 números, tá? Que sejam primos e que sejam maiores do que 40, olha o tempo que isso vai demorar para processar, tá? Eu não vou esperar, eu vou olhar para a função é primo e vou ver se eu consigo otimizar essa função, tá? Então, vou interromper aqui e vou olhar para a função é primo. Vamos revisitar essa função é primo. Está aqui em cima, tá? Olha a função é primo aqui, tá? Relembrando, eu passo um número, se o número for menor ou igual a 1, e é falso, né? Porque 0, 1 ou negativos não são primos, e vou passar por divisores candidatos. Começo de 2, tá? Então, enquanto o divisor for menor do que número, tá? Porque eu vou testar, não posso testar 1 como divisor do número, porque o 1 é divisor de todos os números. Não posso testar o próprio número. Mas será que eu preciso realmente ir até o número? Imagina que esse número é grande e eu estou testando 1 a 1.
esse número é divisível por 2, retorna falso. Esse número é divisível por 3, retorna falso. Esse número é divisível por 4, isso aqui é bastante ineficiente. Tá? Se ele não retornar para nenhum deles, tá? Chegou no número, o número menos 1, ou seja, não é o próprio número, aí sim o retorno true, porque ele testou todos. Mas, por exemplo, se você está testando o 16, se você testou o 4 divide o 16. E o resto da divisão divide o 16 gerando 4, né? Na verdade, se você tiver está testando o 15, se você testar o 4, tá? E testar o 5, já é o suficiente, porque o 5 vezes 4 já é maior do que o 15, por exemplo, que você está testando. Então, na verdade, uma forma de você otimizar bastante isso é você testar a raiz quadrada do número. Tá? Não precisa testar até chegar quase ao número. Se você testar se o número que você está dividindo ele for menor ou igual à raiz quadrada do número, tá? Já é suficiente. Então, por exemplo, se eu quero testar se 16 é primo, eu vou até o 4. Porque o 4, 16 dividido por 4 dá 4. Então, 4 vezes 4, 16. O 15. Se eu testei o 4, tá? Não dividiu, mas o 5 já seria acima do anterior, né? Quer dizer, se fosse divisível, se fosse o 16, você dividir por 5, 5 vezes 4 já dá 20, né? 5 vezes 4 já dá 20, é maior do que o número. Então, ou você testa se o divisor candidato vezes o divisor candidato anterior já é maior do que o número, ou basta você testar se é menor ou igual à raiz quadrada do número. Então, olha só, se você está testando se 1000 é primo ou se 1 milhão é primo, eu não preciso ir até quase 1 milhão ou até quase 1000. Na verdade, por exemplo, se eu quero testar se 10.000 é primo, você sabe que não é porque é par, mas se 10.000 é primo, basta fazer a raiz quadrada de 10.000, que dá 100. 100 vezes 100 dá 10.000. Então, eu não preciso ir até 9.999. Então, essa é uma otimização bastante forte dessa função que testa a primalidade, e isso aqui já vai tornar o código bastante eficiente. Tá? Então, se eu rodar aqui o Fibonacci com 5 elementos, né, a partir do número 40, que sejam primos, eu já consigo isso bem mais rapidamente. Tá? À medida que eu vou, evidentemente, aumentando esses números, encontrar um primo nesse dos Fibonacci vai ficando cada vez mais números maiores. Né? Então aqui já tem esse sexto número aqui, já são 433 milhões e assim por diante. Imagina você testar a primalidade em números dessa ordem. Tá? Então já fica bastante difícil você considerar isso. Né? Então se eu testar, por exemplo, eu quero colocar 3 números a partir, ou 2 números a partir do 500.000, né? Aí eu teria esses 2 últimos aí. O terceiro número já vai ser uma coisa bastante complicada. Se não fosse essa otimização, a gente ia ficar até amanhã esperando conseguir encontrar esses números que estão cada vez maiores. Quer dizer, então, o número de Fibonacci aqui, 3 a partir de 500.000 e que seja primo, já está aqui na ordem dos 2.971.000, que é esse último número aqui, tá certo? Então, com isso, a gente conseguiu resolver esse exercício aqui com o end é primo de novo. Tá? E a função é primo, a gente reviu essa função, mas fez uma otimização para poder rodar com números bastante grandes. Com isso, a gente termina aqui essa nossa aula, e aí fica um exercício para vocês, um exercício desafio. Tá? Imagine o seguinte,
faça uma função para retornar uma lista com os n primeiros números primos da série de Fibonacci imediatamente anteriores ao número k. Agora eu não quero depois do número k, eu quero anteriores ao número k. Considere k maior do que 1 milhão. Tá? Por que eu quero k maior do que 1 milhão? Porque eu quero limitar, eu não quero que aconteça essa demora que está aqui. Então, se eu colocar aqui 1 milhão, eu vou conseguir pegar alguns números menores, tá? Mas como é que você faz para você pegar um número de números primos anteriores, imediatamente anteriores ao k, tá? Então, a lógica para você fazer isso é o seguinte, você tem que ir pegando esses n primeiros números e jogando fora à medida que você for montando essa lista com n números. E, assim, se você tem 3, tem 1, 2, 3, encontrou o quarto, você joga fora o primeiro e você vai remontando essa lista continuamente até o momento que você tem esses 3 elementos da lista que sejam anteriores ao número k. Então, essa aqui é um desafio, é bem mais trabalhoso. Se você estiver manipulando muito bem esses exercícios que foram ilustrados com Fibonacci, você está preparado para essa programação básica. Ou seja, existem várias séries, existem números perfeitos, existem vários tipos de séries na literatura que são úteis para se fazer questões de programação usando essas séries aí. Tá? Então, se você quiser olhar na internet, por exemplo, existem números de Fibonacci, ou seja, aqui você pega os primeiros números dessa forma, 1 mais 1 mais 2 dando 4. Aí depois você pega 1 mais 2 mais 4 dando 7. O 2 mais 4 mais 7 dando 13. Então daria para fazer os exercícios todos usando Fibonacci, quer dizer, ia você mudar essa série. E existem várias séries também que você pode, se você procurar aqui na OEIS, tá? Que é Online Encyclopedia of Integer Sequences, tá? Que tem coisas, por exemplo, números primos entre si. Atenção para essa dica, números primos entre si também é um tipo de exercício que você pode encontrar. Números primos gêmeos também, quer dizer, números primos gêmeos são números primos, tá? Cuja diferença entre os dois seja igual a 2. Então, 3, 5, 5, 7, 11, 13. Então, por exemplo, encontre os números primos gêmeos, uma lista de números primos gêmeos dos 5 primeiros números primos gêmeos. É um tipo de questão que poderia ser feita também. Então, você exercitar com sequências, você está exercitando o if, você está exercitando o while, você está exercitando a sua lógica, o seu raciocínio, né? Ou seja, são infinitos os tipos de exercícios, né? Você pode ter coisas muito complicadas, pode ter coisas simples, mas não é decorar, é você fazer exercícios e você ficar bem treinado para isso aí, ok? Então, com isso, a gente termina aqui a nossa série de Fibonacci. Então, tentem fazer o desafio, tentem fazer todos eles. Vocês comecem o vídeo do zero e vão observando e tentando fazer. E é isso. Com isso, a gente termina essa nossa aula do assunto Fibonacci.